Paz Flavinha, pastora Monique, pastor Tiago, Sônia Marisa, paz para vocês. Deus abençoe muito cada um de vocês, em nome de Jesus. Fabrício, paz, meu querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus por mais uma noite, paz, Meire Laura, Deus abençoe muito, em nome de Jesus, a paz. Quanta gente chegou ao mesmo tempo, né? Paz, Hélia, minha querida. Deus abençoe. Paz, Charles. Boa noite, Ellen. Deus te abençoe. Karina Rocha. Um beijo, Karina, para você, para as crianças, para o Bruno. Paz, pastor Cristiano. Deus abençoe, minha filha Stephanie. Saudade de vocês. Muita saudade. Cada um de vocês. Chegou todo mundo ao mesmo tempo, né? Sinal de que estava todo mundo esperando começar. Deixa eu arredar aqui um tiquinho. Isto. Graças a Deus por cada um de vocês. Pastora Jéssica. Quanto tempo, pastora Jéssica e Cristina? A paz, Deus te abençoe. Deus abençoe, Fabrício. Paz, Bruno. Deus abençoe. Lúcia, quanto tempo que você não entra, Lúcia? Deus abençoe. Fátima, Deus te abençoe. Saudade, Hélia. Saudade demais, viu, Hélia? Deus abençoe. Pastor tá falando que eu tô linda como sempre. É porque meu marido me elogia. É assim que Deus vê. Saudade de você, Lúcia Silva. Deus abençoe. Abençoe sua família. Deus está no controle de tudo, Lúcia. Fátima Azevedo, você tá bem? Tá tudo bem com você? Graças a Deus por cada um de vocês que já estão aqui. Dá tempo ainda das pessoas irem chegando. Quem puder ir entrar no WhatsApp da igreja, falar que a live já começou. Quanto tempo, né, pastora Monique? Eita, quanto tempo, né? Quem puder entrar na live lá no WhatsApp da igreja, só para falar que a live de hoje já começou. Alguns irmãos estão esperando para nós falarmos sobre este assunto que nessas 2 semanas temos tratado. Maria Inês Godoy já está aqui, glória a Deus. Lena Rezende, minha amiga, Deus abençoe você. José Antônio, Deus abençoe o Kane, que entrou aqui outro dia também. Toda a sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus por vocês. Graças a Deus você voltou, Lúcia. Deus te abençoe. Deus abençoe a casa de cada um de vocês. A paz, Lena. Wellington Marques, Deus te abençoe. Gente, faltam 5 minutos. É um tempo que Deus nos permite estarmos juntos aqui. Graças a Deus que não nos falta o que falar, não nos faltam assuntos que dizem respeito a cada um de nós, né? Coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Graças a Deus por você que todas as noites tem parado o que você está fazendo e tem parado aqui para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Assim que tudo isso passar, Hélia, nós vamos na sua casa almoçar, viu, Hélia? Vamos almoçar na sua casa também, Fátima. Vamos lá para sua casa almoçar no domingo, aquele franguinho. Irmã Edith Gunter, que bom te ver aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Gabi, minha filha, Deus te abençoe. Deus te abençoe, abençoe o Murilo, o Gustavo, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. O Senhor é Deus sobre nós. Hoje nós levantamos muito cedo, tivemos algumas coisas para resolver e a noite ainda está longe da gente dormir, mas é um tempo que a gente vê a cada dia o cuidado de Deus conosco. Pastora Penha já está aqui conosco também. Minha querida amiga Sônia Faeda acabou de chegar também. Deus abençoe. Pastora Rosa, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Um bobó de camarão, Hélia. Pode ser sim. Lúcia Policarpo acabou de chegar também. Graças a Deus. Deus abençoe o Patrício. Deus abençoe a Janaína. Deus abençoe a cada um de vocês que nos assistem. Em nome do Senhor Jesus. Flavinha, fala com o Lucas que eu estou mandando um beijo para ele também. Tá? Em nome de Jesus, nós já estamos aqui juntos para mais esse tempo. Irmã Maria Veni, saudade de abraçar a senhora, viu, minha irmã? Na sua casa também eu vou, Lúcia. Na sua casa eu vou toda hora. Pastora Janaína, seja bem-vinda aqui conosco. Tia Agripina acabou de chegar. Nós vamos na sua casa. Gente, nós vamos gastar um tempão para almoçar na casa de todo mundo que está convidando a gente para almoçar quando acabar. Eu quero informar que nós somos 5, tá? Nós almoçamos em 5, tá bom, gente? Fui mexer aqui, fiz bobagem, mas já tá melhorando, né?
Gláucia, seja bem-vinda, Gláucia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Graça. Vamos lá na casa da senhora também, comer costelinha. Vamos para casa da senhora comer costelinha, vamos todo mundo junto, né? Deus abençoe vocês muito em nome de Jesus. Irmãos, faltam 5 minutos. Isaac, Deus te abençoe. É o tempo que você tem agora para convidar aqueles que precisam nesta noite ouvir a palavra de Deus. Nestas 2 semanas que nós temos falado sobre relacionamentos familiares, você que está conosco todos esses dias, você já entendeu que não é um assunto exclusivo para casais, é um assunto para famílias. E ontem Deus falou muito comigo também sobre a minha família. Ontem Deus falou muito comigo sobre coisas que a gente vive, né, no dia a dia dentro de casa. Quem não mora sozinho, qualquer pessoa que não mora sozinha, sabe que vai enfrentar conflitos, vai enfrentar situações adversas, porque à medida que a família é grande, mais conflitos acontecem e Deus nos chama para resolver essas coisas, não é verdade? Eu quero lembrar vocês que no domingo, as nossas lives acontecem na hora do culto. Acontece um culto online às 10 horas da manhã, acontece um outro culto online às 18 horas, tá bom? E na quarta que vem, nós já transmitiremos também no horário do culto. Quarta-feira que vem, ao invés de ser às 21 horas, será às 20 horas. A paz, Miriam, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmãos, faltam 3 minutos para nós começarmos. Marildinha, seja bem-vinda. Shirley, Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês. Saudade, viu, irmã Graça? Alex Venâncio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, que Deus te alcance com a boa mão dele, com o poder dele, que Deus alcance a sua casa. Minha amiga Márcia Andrade acabou de chegar. Seja bem-vinda, Márcia, em nome de Jesus. Cada um de vocês, que nesta noite o Senhor te dê a graça, te dê a paz. Pastora Bárbara está aqui também. Que Deus te abençoe e te conceda um tempo de refrigério. Que as más notícias, a palavra de Deus fala no livro de Salmos, que não temerei as más notícias. Não temerei as más notícias, é o que a palavra de Deus fala. Que você não tenha medo das más notícias. Daqui a pouquinho a pastora Monique vai colocar a referência aqui para nós e o versículo. Não temerei as más notícias, porque nosso coração está confiado em Deus, a nossa fé está depositada no Senhor. Eu sei que se você lê os jornais todos os dias e se você acompanhar tudo que está aí na mídia, tudo que todo mundo tem falado, né? Se você acompanhar tudo, provavelmente você não vai conseguir ter muita paz. Pastora Gisele acabou de chegar, mas se você coloca a sua fé em Deus, o Salmo 112, versículo 7, ele nos ensina isso. O Salmo 112, versículo 7. Anota aí essa referência para você. Salmo de número 112, versículo 7. Ele vai nos ensinar que nós não precisamos ter medo das más notícias, porque o nosso coração está firme, confiante no Senhor. Não temerei as más notícias, pois o meu coração está firme, confiante no Senhor. Se eu tiver trocado a ordem do versículo aí, acho que eu não troquei não. Aí você grava esse versículo na sua cabeça, porque toda manhã quando você assiste o jornal, toda manhã, quando você escuta o jornal no rádio, toda manhã, quando você lê o jornal pela internet, você recebe uma enxurrada de notícias ruins. Ajuntou muita coisa ao nosso redor. Seja bem-vindo, Patrick. Ajuntou muita coisa, além da questão da Covid-19, ajuntaram problemas políticos, problemas econômicos, ajuntaram problemas financeiros, tudo ao nosso redor. E se você todos os dias alimentar as suas emoções, alimentar a sua cabeça com tudo isso, você terá dificuldade para entender o propósito que Deus tem para sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você acorda, a primeira coisa que você precisa fazer quando você abrir os olhos, antes de preocupar com as más notícias,
é lembrar que você não vai ter medo das más notícias, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. Amém? Irmãos, são 21 horas e eu quero começar essa palavra de hoje orando por você que já está aqui, que o meu celular está igual o meu esposo, né? Também estamos juntos nessa jornada. Graças a Deus. Bem-vinda, Carla. Deus abençoe você, ao Marlon. Patrick, Deus te abençoe. Boa noite, paz para você também, né? Nesta noite de sexta-feira, dia 8 de maio, fazem 56 dias que nós estamos aqui. Fazem 56 dias que nós estamos juntos nesta jornada e à medida que as coisas vão começando a acontecer, à medida que a gente vê que algumas... Versículo 7, Marildinha, versículo 7. Viviane, seja bem-vinda. Pastora Patrícia Elaine, seja bem-vinda. Nós vamos vendo que Deus, ele nos permitiu que nestes dias de tanta coisa, tantas notícias estranhas, nós estejamos juntos aqui. Domingo acontece o culto às 10 horas da manhã, às 18 horas, e na quarta-feira que vem já não será às 21 horas, será às 20 horas. Nós teremos o culto na igreja online e você vai ouvir daí da sua casa. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que já está aqui conosco, sobre cada um que parou o que está fazendo agora para ouvir a tua palavra, sobre cada um que, independendo de religião, independendo de ser da SEAP, independendo de ser de qualquer outra igreja, de qualquer outra fé, de qualquer outra denominação, essas pessoas que pararam o que estavam fazendo para nesta noite ouvirem a tua palavra. Deus abençoe o José Antônio que está chegando agora, a Eliane Godoy que está chegando agora. Que Deus abençoe a cada um, que o Senhor abençoe Flávia Magalhães, pastor José Carlos, que nesta meia hora que temos aqui, este tempo que passa tão rápido, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Nesta noite nós leremos juntos no Evangelho de São Lucas. Boa noite, paz, Eliane Godoy. Deus te abençoe. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Eu também, Flávia Magalhães, muita saudade. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Nós leremos só os versículos 11 e 12. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 12. Anota aí na sua Bíblia, anota aí onde você estiver lendo. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 12, que dizem assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Versículo 12 agora. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro, presta atenção, o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Olha só, gente, que coisa interessante. Flávia Giane, seja bem-vinda. Jesus está chegando na cidade de Naim, e eu já disse isso aqui algumas vezes e vou repetir. Jesus, ele não andava sozinho, iam com ele aproximadamente 70 discípulos, dos 70, 12 que nós conhecemos mais. Junto com esses 70 discípulos e uma grande multidão. Existem pesquisas, existem teólogos que dizem que Jesus era acompanhado até por 5.000 pessoas que iam andando com ele de cidade em cidade nesses anos que ele esteve na terra. E uma grande multidão com ele, e à medida que Deus o movia, que Deus dava direção a Jesus para sair de uma cidade para outra, aquela multidão ia seguindo Jesus. Então, e aquela multidão, ela ia à frente, Érica Caetano, ela ia caminhando, mas à frente daquela multidão estava o autor da vida.
À frente daquela multidão estava aquele que vencia a morte o tempo todo, que continua vencendo a morte. Estava aquele que, enquanto esteve na terra, ressuscitou pessoas, curou, deu vista aos cegos, limpou os leprosos, fez paralíticos andar. Aquele que multiplicou pães, que multiplicou peixes, aquele que deu ordem à tempestade para a tempestade parar. Seja bem-vindo, pastor Antônio Eustáquio, meu querido amigo, seja bem-vindo aqui, viu, Antônio Eustáquio, pastor Antônio? Que aquela multidão ia com Jesus enquanto ele andava. E aquela multidão, provavelmente, se a gente parar, Shirley, para pensar, era uma multidão que levava consigo muita alegria. Era uma multidão que levava consigo a maior esperança da humanidade. Era uma multidão que levava consigo o autor da vida. Era a multidão que levava aquele de quem ele mesmo fala. Jesus disse a seu respeito: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse de si mesmo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E aquela multidão sabia que onde Jesus estava, um milagre precisava acontecer. Onde Jesus estava, as coisas saíam da normalidade e passavam a viver um tempo de milagre. Até hoje é assim. Onde Jesus entra, os milagres começam a acontecer. Onde Jesus entra, minha amiga Suzana Amaral, os milagres precisam acontecer. Porque onde Jesus entra, a tristeza vai embora. Onde Jesus entra, a confusão vai embora. Onde Jesus entra, a dor da alma vai embora. Onde Jesus entra, acontecem muitas curas físicas, acontece muita prosperidade. E onde Jesus está, ele que é a luz do mundo, onde ele que está, ele que é a luz, ele que é a brilhante estrela da manhã, onde ele está, não tem lugar para coisas adversas ao Senhor. E aquela multidão, provavelmente, pastora Rosa, era uma multidão festiva, era uma multidão que andava com ele. E eu fico pensando, Flavinha, os comentários que eles faziam entre si. Os comentários que eles faziam entre si, que dia bacana, hoje Jesus curou a filha do oficial, hoje Jesus foi jantar na casa de Zaqueu, que bacana, quanta coisa que eles tinham para comentar, quantos milagres que eles viam Jesus fazendo. E agora, quando eles estão entrando na cidade de Naim, está saindo uma outra multidão. E a Bíblia fala nesse versículo que nós lemos, para quem chegou agora, nós lemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 12. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 12. E a Bíblia fala que quando ele está entrando em Naim, na cidade de Naim, a Bíblia diz que está saindo uma outra multidão. Só que aquela multidão, ao contrário da multidão que andava com Jesus, ao contrário da multidão que levava à sua frente o autor da vida, aquele que disse de si mesmo, repetindo: Deus te abençoe, Arthur Paulo, seja bem-vindo. Ao invés de aquela multidão, era o contrário. Em uma multidão ia na frente Jesus, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega a Deus se não for por ele. Aquela multidão que tinha tanta esperança encontra com uma outra multidão saindo da cidade de Naim. E a Bíblia diz, aí na sua Bíblia está escrito, que aquela multidão estava saindo da cidade para sepultar o filho único de uma viúva. Vamos parar para pensar agora neste contexto. Ela só tinha um filho e o marido já havia morrido algum tempo antes. E nas leis daquele tempo, da época de Jesus, da cidade de Jesus, quando o marido morria, o filho tinha que passar a cuidar da mãe. Então, provavelmente, Marildinha, Lúcia, Silva, Suzana, quando aquele marido morreu, a Bíblia não fala nada sobre ele, a Bíblia já vai contar a história daquele enterro saindo para sepultar o filho único daquela viúva. A Bíblia não fala quando ele morreu, mas provavelmente quando aquela mulher enterrou o seu marido, quando o marido morreu,
um tempo antes do filho, ela deve ter pensado assim, pastora Janaína: apesar da dor de perder meu marido, eu ainda tenho meu filho. Apesar da dor de estar sepultando meu marido, eu tenho meu filho que vai cuidar de mim na minha velhice, eu tenho meu filho para constituir a minha família, eu tenho meu filho para dizer que eu tenho um lar, que eu tenho uma família. Só que a Bíblia fala que esse rapaz morreu. A Bíblia não vai contar qual foi a causa da morte, como ele foi a óbito, mas ele morreu. E quando Jesus está entrando na cidade de Naim, o cortejo fúnebre daquele menino está saindo. E a Bíblia fala que na frente daquele caixão ia sua mãe, Adrianinha. Na frente daquele caixão, a Giovana, também te amo muito, querida. Deus te abençoe. Levando aquele caixão, Elânia Barbosa, Daniane, Adrianinha e aquela mãe. E sabe o que eu fico pensando? Aqui tem muita mãe me assistindo agora. Aqui tem muita mãe, tem a Hélia, aqui tem a Rosângela, aqui tem a Sônia Faeda, aqui tem muita mãe me assistindo enquanto eu estou aqui falando. Pastora Bárbara, tem a Lúcia, tem a Agripina, tem muita mãe aqui me ouvindo falando. E agora eu fico pensando, o que estava a pastora Geisa Roberta na cabeça daquela mãe? O que passava na cabeça daquela mãe? Ela havia sepultado o marido um pouco antes e agora estava indo levar para o cemitério o corpo do seu filho único. Na cabeça daquela mulher, gente, todos os seus planos do futuro estavam sendo enterrados naquele momento. Ela provavelmente não tinha mais nenhuma expectativa. Aquela mãe que provavelmente quando perdeu o marido já deve ter sofrido demais. Deve ter sido uma dor que é a dor de todo mundo que ficou viúvo consegue imaginar. Só que agora ela está levando o seu filho único dentro de um caixão para o cemitério. Eu deixei essa palavra para hoje por estarmos nos aproximando do domingo de Dia das Mães. E quantas casas estão como aquela viúva? Os sonhos foram se perdendo um por um. Os projetos do futuro foram se perdendo um por um. A dor de perder o marido, de sepultar o marido, foi uma dor. A dor de levar o filho único para o cemitério foi outra dor ainda pior para aquela mãe. Agora a Bíblia diz que ela não tinha mais ninguém. Ela perdeu o marido e perdeu o seu filho único. Talvez nós nos identifiquemos com esta mulher em algum momento das nossas vidas. Talvez você que me assiste nesta noite se identifique com esta mulher. Não porque sepultou um filho, não porque perdeu um filho da forma física dizendo, mas porque perdeu os seus sonhos. Aquele caixão representava todos os sonhos daquela mulher, sendo agora levados para serem sepultados. Aquele caixão tinha dentro dele a maior expectativa que ela tinha para o seu futuro. Que muita gente que tem filho fala assim, não, quando na minha velhice meu filho vai me olhar, na minha velhice minha filha vai cuidar de mim, na minha velhice os meus filhos vão tomar conta de mim. Todas as expectativas de um futuro em família para aquela mulher haviam acabado ali. E talvez aquela mulher, gente, ficou pensando assim, onde que eu vou morar agora que eu vou sepultar meu filho? Onde que eu vou morar? Agora eu não tenho mais não tenho para onde voltar. Ela não podia viver sozinha. Ela não tinha mais nenhuma expectativa. Só que a Bíblia nos conta que quando ela está saindo da cidade para levar o filho para o cemitério, os cemitérios ficavam fora das cidades, ela encontra com Jesus. E a Bíblia vai dizer, gente, que Jesus parou aquele cortejo fúnebre. Jesus parou aquele cortejo. Jesus, ele parou aquela multidão
que era envolvida por tamanha dor. Jesus parou a multidão que estava sofrendo. Jesus parou a multidão que estava chorosa. Jesus parou aquele enterro que estava indo para o cemitério. Jesus parou aquilo ali. Ele quebrou aquele protocolo para fazer algo tremendo. Jesus está te parando aqui há 56 dias para você ouvir a palavra dele. Ele está te parando aqui todas as noites. Você tem parado na frente do seu celular ou do seu computador ou quem sabe até da sua televisão para ouvir a palavra dele entrar na sua casa. Jesus para aquele cortejo e ele faz algo poderoso, ele faz algo sobrenatural. A Bíblia fala que ele toca naquele defunto, ele coloca as mãos sobre o corpo daquele filho morto, ele coloca as mãos sobre aquele filho que já havia morrido, ele coloca as mãos sobre aquele filho que já havia morrido. Imagina agora Jesus parando aí na sua frente e tocando em você, tocando nesta área da sua família que está morta, tocando nesta área da sua família que está morta, que está acabada, tocando nesta área da sua vida que não tem mais sonho, que você perdeu a expectativa. Jesus toca naquele defunto, a Bíblia diz que ele toca naquele defunto, aquela multidão que não estava entendendo nada. Sinta agora aí pela fé, Jesus tocando em você, nessa área da sua vida que já morreu, nessa área da sua vida que você parou de sonhar, nesta área da sua vida que você deixou de crer. Sinta o Senhor entrando na sua casa. Você, meu amigo católico, kardecista, você, meu amigo de religiões de matriz africana, você, meu amigo protestante, tradicional, você, meu amigo pentecostal, evangélico, sinta o poder de Deus entrando agora, no meio deste cenário de pandemia, no meio deste cenário de desemprego, no meio deste cenário de tantas portas fechando, de tantos empregos perdidos, de tantas demissões. Talvez hoje, por causa do contexto mundial que nós vivemos, talvez hoje, por causa do cenário de saúde, econômico, político que o nosso país está vivendo, talvez você se sinta assim, enterrando os seus sonhos, enterrando os seus projetos, enterrando o seu futuro. Talvez você que ainda não tem os seus filhos, você que ainda não se casou, talvez você que está morando longe, que perdeu uma família, talvez hoje você esteja como essa pessoa estava, você esteja como essa mãe estava, levando o seu sonho para o cemitério. Quantas pessoas morreram ao longo da história sem realizar os seus sonhos? Quantas pessoas morreram ao longo de toda a trajetória da humanidade sem realizar os seus sonhos? Nos cemitérios estão lotados de sonhos, estão cheios de corpos de pessoas que poderiam ter sido cantores maravilhosos, que poderiam ter sido pregadores maravilhosos. Quanta gente tinha o sonho de ser médico e morreu sem realizar o seu sonho. Quanta gente tinha o sonho de ser um pastor, de ser um advogado e morreu sem realizar o seu sonho. Quanta gente ao longo da vida sepultou todos os seus sonhos, o sonho de uma viagem, o sonho de ter um carro, o sonho de vestir uma roupa, até de mudar a cor do cabelo. Tem gente que nunca teve coragem de mudar a cor do cabelo com medo de pensar no que os outros diriam a seu respeito. Quantos sonhos foram para o cemitério, como aquela viúva estava indo levar o corpo do seu filho. Só que Jesus parou aquela multidão e a Bíblia fala que ele toca naquele defunto e ele dá uma ordem para aquele defunto. Ele fala para aquele rapaz: moço, levanta e anda. Jesus manda aquele moço levantar e voltar a andar.
E Jesus, em seguida, ele tem uma atitude que vai falar para mim e para você até hoje. A Bíblia fala que ele devolve o filho vivo para aquela mãe. Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele devolve aquele moço vivo para sua mãe, aquele moço que ressuscitou? Jesus estava dizendo para nós, o que ele fez ali está ecoando 2000 anos depois e nos ensinando. Ele restitui os nossos sonhos, ele devolve os nossos sonhos, ele nos faz voltar a sonhar, ele nos faz voltar a crer. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida, como nós fazemos, como Jesus fez com Zaqueu: Senhor, eu vou jantar na sua casa. Quando Jesus devolve aquele filho vivo para a mãe, Jesus estava dizendo, Márcia, ele estava dizendo, pastora Patrícia, pastora Penha, que ele continua restituindo os nossos sonhos. Não importa quanto tempo você deixou de sonhar, não importa quanto tempo alguma coisa na sua família se perdeu, mas quando você encontra com Jesus de verdade, você consegue voltar a sonhar. Você consegue voltar a crer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você precisa. Jesus devolve aquele filho vivo para a mãe. Nesta noite, Jesus está indo na sua casa. Ele está indo na sua casa, seja você qual for a sua religião, ele está entrando na sua casa para restituir para você, para restaurar o seu sonho, para você viver em vida o sonho de uma família abençoada, para você viver em vida aquilo que não está só na casa dos outros, aquilo que não é só no final do filme. Já repararam que o filme que é romance, normalmente dá tudo certo? Depois de muito sofrimento, o mocinho fica com a mocinha e a família acaba feliz, os filhos nascem, acontece alguma coisa. Não é só no filme que as famílias terminam bem, não é só na história que as famílias terminam bem, não é só na família do outro que tudo acontece, é para você, é para sua família, é para o seu casamento, é para os seus filhos, é para os seus pais, é para os seus avós, é para a sua sogra, é para a sua nora, é para os seus sobrinhos, é para os seus netos, é para os seus avós. Ele continua devolvendo sonhos, ele continua devolvendo sonhos, ele continua fazendo os nossos sonhos ressuscitar. Quantos sonhos que Deus já ressuscitou para nós que estamos aqui, e quanto mais ele quer fazer. Nesta noite você tem a sua escolha. Qual multidão você está? Aqui está andando com Jesus e vivendo em novidade de vida, ou você está na multidão que leva os sonhos para o cemitério? A decisão é sua, a decisão é sua, e por mais difícil que seja, é possível andar com a multidão daqueles que andam com Jesus, o autor da vida. Ainda que as coisas para nós não sejam um mar de rosas, é possível andar com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Fiel é o Senhor e fiel é a palavra que ele liberou para nós, e a palavra que ele liberou para cada um de vocês é que ele ainda é especialista em ressuscitar os seus sonhos. Cabe a você definir qual lado da multidão você está. Pastora Kézia Ordoni, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Basta você definir a qual multidão você pertence. A que vai levando na frente Jesus, o autor da vida, ou a multidão que está levando sonhos para o cemitério? A palavra de Deus diz assim: mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra vai dizer também assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus ainda diz assim, que Deus amou o mundo
mundo, que Deus te amou de tal maneira que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus também diz assim, que tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, se você crer, ele vai fazer. Sabe o que te garante andar com essa multidão que leva à sua frente, Patrícia, o autor da vida? É quando você entregou sua vida para Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, agora é a hora. Aí onde você está é o lugar de fazer isso. É quando você fala, Senhor Jesus, eu te aceito. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Com o meu coração eu creio e com a minha boca eu confesso que o Senhor é o meu Deus, que só o Senhor é Deus da minha vida. É quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos mudar de lado. Você não vai seguir, Rafaela, seja bem-vinda. Chegou a tempo da gente dar um oi, você, Soraya, sejam bem-vindas. É quando você aceita Jesus de verdade. Você passa a sair da multidão que vai levar os sonhos para o cemitério. Uma coisa você precisa ter: determinação. Você precisa ter atitude de viver uma vida com ousadia, de viver uma vida de milagres na presença de Deus. Que nesta noite esta palavra esteja no seu coração. Amanhã nós estaremos juntos aqui. E eu convido você e aqueles que você puder chamar, põe seu celular para despertar, às 20h50, nós vamos falar quando os pais perdem Jesus. Gente, que coisa terrível! Maria e José perderam Jesus. Eu espero que ninguém nunca tenha perdido o filho aqui, mas Maria e José perderam Jesus um dia. Se ligue amanhã, esteja conosco. Se esta palavra te abençoou, vai lá no nosso canal do YouTube, Comunidade Evangélica Aliançados na Promessa. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Que nesta noite a bênção de Deus te alcance. Leia, releia essa palavra, memorize o Salmo 112, versículo 7. Não tenha medo, Flávia Giane, das más notícias. Prestem atenção. Uma porta que se fecha. Se você viu uma porta se fechar para você, é porque Deus tem outra porta aberta para você. Se uma porta está se fechando, ele continua no controle e ele cuida de tudo. E quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós não sabemos o que é solidão. Nós não sabemos o que é medo de morrer, porque ele está no controle de todas as coisas. Compartilhe essa live agora, assim que terminar, com alguém, compartilhe na sua página, no seu Facebook, né? Convide pessoas para assistirem na página da nossa igreja. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Que Deus abençoe você que está conosco desde o início. Que Deus abençoe você que chegou agora. Dá tempo de você assistir desde o começo. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.